Boa noite a todos. Vamos iniciar a sessão então do dia 27 de setembro de 2021. Convido a todos para acompanharmos o hino nacional, seguido da leitura de um texto bíblico, que será feito pelo vereador Crispim. Na sequência, a oração do Pai Nosso. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor, está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda sua mão à iniquidade. Fazei o bem ao Senhor, aos bons e os retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los, Senhor, como os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. que faz no céu, santificado seja o vosso nome.
Convido a secretária para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 32, da sessão ordinária, realizada no dia 20 do mês de setembro do ano de 2021, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Dando início à sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente convidou a secretária ad hoc, nomeada através da portaria 3/2018, para que a mesma proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Em seguida, a mesma foi colocada em discussão, na sequência em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nessa sessão ordinária. Na sequência, dando início ao pequeno expediente, foi feita a leitura das correspondências enviadas para esta Casa de Leis. Dentre elas, foi feita a leitura de diversos expedientes encaminhados pelo Gabinete do Governo, respondendo a inúmeros ofícios encaminhados por este Poder Legislativo para a municipalidade. O parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade dos ex-prefeitos Sebastião Elias da Silva Neto e Antônio Gilberto Gruba, continua na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. O projeto de lei 27/2021, súmula, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 842/2011, bem como a reversão de imóvel constituído da matrícula 3.211, com área total de 11.325/58 metros quadrados, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 192/2021. O projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 9/2021, súmula, cria o Dia da Consciência Histórica no município de Paulo Frontin e da outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer para até o dia 27 de setembro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no projeto de lei 30/2021, súmula, institui, no âmbito do município de Paulo Frontin, o Programa Municipal de Proteção e Recuperação de Nascentes de Água, denominado Renascente, e da outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 4 de outubro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no projeto de lei número 31/2021, súmula, declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais, Mestres e Funcionários da APMF do Colégio Estadual do Campo Francisco Gauloski, com CNPJ sob número 05-643-502-1000 ao contrário 54, e da outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 4 de outubro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dando continuidade à presente sessão ordinária, passando para a ordem do dia, a presidência passou a palavra para a nobre vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz para proceder com a leitura da indicação de numeração 59/2021, de autoria dos vereadores Martim Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura, Andréia Soraya Blaskiewicz, Isidoro Nicolau Peixe, Daniel Gomes e Fabiano José Bueno, os quais solicitam envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo Municipal, indicando ao prefeito municipal para que Vossa Excelência, através da Secretaria Municipal de Planejamento, realize estudos para aumentar o passeio na quadra onde se localizam as escolas Monsenhor Pedro Busco e Tecla Ronco, na rua 22 de janeiro. Transferindo a parada de ônibus escolar para a rua Francisco Escaramella, na lateral da escola Tecla Ronco, para proteger os alunos que utilizam do transporte escolar diariamente. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, foi passada a palavra para a nobre vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz para que a mesma proceda com a leitura do requerimento de numeração 52/2021, de autoria dos vereadores Martim Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura, Andréia Soraya Blaskiewicz, Daniel Gomes, Fabiano José Bueno e Isidoro Nicolau Peixe, os quais solicitam envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ao prefeito Jamil Peixe para que,
com base no regimento interno desta Casa de Leis, conjugado com o artigo 50 da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, solicitamos ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo gestione, junto ao Departamento de Recursos Humanos, para que seja encaminhado para esta Câmara Municipal cópia dos olerites, ou seja, recibos de pagamento de salários, de todos os funcionários da Fundação Municipal de Saúde do município de Paulo Frontin, Paraná, exercícios financeiros 2017 a 2020. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, passando para o grande expediente, nesta sessão ordinária não tivemos inscritos. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária. A segunda secretária, vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz, lavrou a presente ata, a qual lida e, após ser colocada em apreciação e discussão, segue assinado pelo excelentíssimo senhor presidente Martim Marques Bonfim, primeiro secretário, vereador Crispim Viana de Moura, segunda secretária, vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz e demais vereadores presentes à sessão. Coloco a ata que acabou de ser lida em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Então só vamos aguardar aí o pessoal terminar de assinar para que a gente dê sequência então na sessão. Vamos dar início então ao pequeno expediente. Convido novamente a secretária para que proceda a leitura das correspondências desta Casa de Leis. O parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade dos ex-prefeitos Sebastião Elias da Silva Neto e Antônio Gilberto Gruba, continua na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. O projeto de lei 27/2021, súmula, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 842 do ano de 2011, bem como a reversão de imóvel constituído da matrícula número 3.211, com área total de 11.325/58 metros quadrados, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 192/2021. O projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 9/2021, súmula, cria o Dia da Consciência Histórica no município de Paulo Frontin e da outras providências, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para a próxima sessão ordinária. O projeto de lei 30/2021, súmula, institui, no âmbito do município de Paulo Frontin, o Programa Municipal de Proteção e Recuperação de Nascentes de Água, denominado Renascente, e da outras providências, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 4 de outubro de 2021, para fins de única discussão e única votação. O projeto de lei 31/2021, súmula, declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, APMF do Colégio Estadual do Campo Francisco Gauloski, com CNPJ sob número 05-643-502-1000 ao contrário /54 e da outras providências,
continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer para até o dia 4 de outubro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no projeto de resolução número 006/2021, súmula, autoriza a desincorporação e a transferência gratuita ao Poder Executivo Municipal dos bens inservíveis que especifica e da outras providências nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 4 de outubro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Temos um ofício também apenas para leitura de correspondências. Ofício número 425/2021, Secretaria Municipal de Governo, Paulo Frontin, 27 de setembro de 2021. Assunto: solicitação de documentos referente à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Cumprimentando-a cordialmente, através do presente, estamos solicitando os documentos abaixo relacionados, a fim de instruir a comissão de sindicância a ser instalada para analisar o relatório final da CPI, instituída nesse ano, a fim de apurar possíveis irregularidades na folha de pagamento do município no período de 2017 a 2020. A. Cópia integral dos depoimentos das testemunhas e dos inquiridos ouvidos na comissão processante, em áudio em formato MP3 ou em declaração assinada. B. Cópia integral do relatório da empresa de auditoria contratada para auxiliar a comissão processante. C. Cópia integral do processo de licitação para contratação da assessoria contábil e a assessoria da comissão processante e respectivos contratos assinados. D. Cópia integral dos autos resultantes das investigações realizadas pela comissão processante, bem como possíveis documentos arrolados pela comissão. E item E, cópia integral dos documentos encaminhados pelo Poder Executivo e utilizados pela comissão processante. Ressaltamos que todos os arquivos poderão ser disponibilizados em arquivos digitais a fim de economicidade. Derradeiramente, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima, distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Jamil Peixe, Prefeito Municipal. Obrigado, Cristiane. Antes de passar para a próxima sessão, só falando sobre esse parecer prévio do Tribunal de Contas, as contas do prefeito Sebastião, ele ainda não localizamos ele para citar ele, para que ele possa se defender. Então, por isso que não foi ainda para votação. Mas assim que ele for citado, né, daí então ele terá um prazo para fazer uma defesa prévia, ou não, né? Então depois daí a gente procede à votação daí aqui em plenário. Esse outro projeto aqui, o 027, que fala sobre a reversão do imóvel, o que nós solicitamos para a Prefeitura é que a Prefeitura solicite para a Coapar, se a Coapar vai nos devolver ou tem interesse de devolver, ou se ela vai ficar com o terreno mesmo, para que o processo possa seguir. Sem essa informação nós não podemos fazer. Por quê? Porque houve uma doação anterior para a Coapar. Teoricamente ela é a dona, pelo menos por concessão, no momento do terreno. Então, se ela for devolver, ela tem que se manifestar. Nós não podemos fazer sem a manifestação dela. Quanto aos ofícios, aí, esse ofício que veio solicitando a documentação da CPI, então, a partir de sexta-feira, a gente já conclui as entregas para todos os órgãos públicos que estariam, teoricamente, prontos ou aptos a fazer algum julgamento ou algum parecer sobre o relatório da CPI. Então daí a gente vai disponibilizar para os outros que solicitaram. Tem vários ofícios ali que foi solicitado, o vereador Celso e alguns lá dos envolvidos já solicitaram também. Então a partir de sexta a gente já
libera para todos daí. Primeiro só vou concluir as entregas para os órgãos oficiais, né, que ainda falta 2. Então, depois que eu concluir, já está liberado. Mas até quinta eu já entrego para todos. Então, por isso que a partir de sexta fica liberado dele. Aí, preferencialmente, né, se alguém quiser via físico, daí a Cristiane vai ter que imprimir, dá umas 2, 3 mil páginas, então daí vai demorar mais, daí não vai dar para pegar na sexta e nem na segunda, né? Vai o tempo daí que ela tiver disponível para ir fazendo a xerox. Mas via digital não, né? Daí é mais rapidinho. Vamos dar início aqui à ordem do dia, a qual possui as seguintes proposições para discussão e votação. Então, nós temos aqui... Senhor presidente, pois não? Eu quero pedir a solicitação e antecipação e da votação do projeto de resolução 06/2021. Sim. Então, como pois vereador... que se trata de assunto interno da Câmara. Sim. E também porque não temos espaço para guardar esses aparelhos que estão aí na Câmara, né? Então, coloco em votação aí de todos, né, o pedido de antecipação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado, né, a antecipação. Então, vamos dar entrada nesse projeto de resolução. O senhor quer fazer a leitura ou quer que algum outro faça a leitura? Pode alguém outro fazer a leitura? Então, deixa que eu mesmo faço. Então, vamos aqui para o projeto de resolução número 006. Autoriza a desafetação, a desincorporação e a transferência gratuita ao Poder Executivo Municipal dos bens inservíveis que especifica e dá outras providências. Então, eu vou pular aqui os considerandos, né? E vamos ler aqui. Os membros da Comissão de Avaliação e Inventário de Bens da Câmara de Vereadores do município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, senhores vereadores Jandir Machado de Azevedo, presidente, Isidoro Nicolau Peixe, secretário, e Fabiano José Bueno, membro, no uso de suas atribuições legais, apresentam para discussão em plenário o seguinte projeto de resolução. Fica desafetado e desincorporado do patrimônio público da Câmara Municipal de Paulo Frontin os bens declarados ociosos e inservíveis, a seguir relacionados pelo seu código de registro e valor de compra. Então, são duas folhas, 3 folhas desses bens. Eu não vou ler eles aqui, mas ele vai estar na página da Câmara, depois a Cristiane publica, para que a população tenha conhecimento quais são esses bens inservíveis, né? Então, fica autorizado a transferência gratuita dos bens identificados, previamente já, para o Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Perfectibilizada a transferência, fica o Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal autorizado a proceder os devidos registros técnicos, baixas e demais anotações necessárias. Artigo 4º. Fica autorizada a desafetação e desincorporação por motivo de furto do seguinte bem patrimonial: um computador 3.0 GHz, Intel Core, com 500 GB de HD, 2 GB de memória, no valor, naquela época que houve o furto aqui na Câmara, de R$ 2.176. Fica autorizado, artigo 5º, fica autorizada a desafetação e desincorporação por motivo de extravio dos seguintes bens patrimoniais: um gravador AIA, R$ 140, um gravador Sanyo de 140 e uma calculadora de mesa. Isso também lá no passado, há mais de 10, 15 anos. Artigo 6º. Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a proceder os devidos registros técnicos, baixas e demais anotações necessárias referente às autorizações dos artigos 4º e 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Então, a desafetação, que fala o projeto aqui, na verdade, nós vamos mandar todos aqueles bens que não servem mais para a Câmara, né, uma cadeira velha, uma mesa velha, um computador velho, um notebook velho, os microfones anteriores, né, que já
ficarem em desuso, pelo uso, pelo tempo, né? Então tem bastante coisinhas aqui que então vai ser transferidos para a prefeitura, e a prefeitura então ela pode depois, se alguma for ainda aproveitável, ela pode fazer uma doação, ou ela pode fazer então a destinação final daí para um arquivo, um local próprio da prefeitura, né, onde fica aqueles aparelhos ou, né, outras coisas da prefeitura que ela tem lá, que nunca mais serão usados. Então fica daí a critério da prefeitura. Tem algumas que dá até para fazer alguma recuperação, igual as cadeiras giratórias, por exemplo, que a gente mandou lá, né? Na verdade, todas elas foram recuperadas já pela Câmara e a gente acabou mandando para a prefeitura também. Então está indo também tudo junto aqui. Coloco o projeto de resolução em discussão. Coloco o projeto de resolução em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade de todos os vereadores, o projeto de desincorporação e a transferência dos bens inservíveis da Câmara ao Poder Executivo Municipal. Continuando, convido o vereador Celso Osmar Kaminski para proceder com a leitura da sua indicação, da indicação de número 60 de 2021, de autoria dos vereadores Celso, Joane e Jandir. Obrigado, senhor presidente. Indicação 060/2021. Celso Osmar Kaminski, Joane Peixe e Jandir Machado de Azevedo, vereadores que este subscrevem, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, amparado na legislação vigente, solicitar a inclusão da presente indicação para apreciação e votação em plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Jamil Peixe, para cumprimento, indicando que seja providenciada a instalação de uma placa nas proximidades do Museu Municipal, antiga estação ferroviária, em memória às vítimas da explosão ocorrida no ano de 1943. Justificativa. Trata-se da preservação da memória e história local, sobre um fato que ainda hoje desperta o interesse e curiosidade dos munícipes e que, também, conota sentimentos a várias famílias frontinenses, especialmente aquelas que sofrem perdas com a tragédia. E, para além, também é necessário que o poder público municipal se debruce sobre as questões relacionadas à cultura, fazendo com que o Museu Municipal cumpra os objetivos para os quais foi reformado. Nesses termos, pede deferimento, sala de sessões, 24 de setembro de 2021, Celso Osmar Kaminski, vereador DEM, Jandir Machado de Azevedo, vereador DEM, Joane Peixe, vereador MDB. A Vossa Excelência, Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo, Paulo Frontin, Paraná. Coloco em discussão a presente indicação. Essa indicação me lembra, né, quando pede aqui a instalação de placas, né, que no governo passado o Jamil fez. Essas placas que a gente vê hoje ali na cidade, indicação de rodoviária, e delegacia, hospital, então foi feita no governo Jamil, né? Então é interessante que ele faça também essa instalação de placa, né? Não vou pedir que inclua aqui, mas que o prefeito pense nas indicações das comunidades rurais. Também são placas, né, que poderiam ser colocadas na entrada de cada um. Acho que já teve requerimento nesse sentido aqui, uma indicação, né, e até agora não foi cumprido ou não foi tomado nenhuma providência nesse sentido, né? Então, o prefeito deveria aproveitar essa indicação aqui também e já resolver as outras também, fazer tudo de uma vez só, já que vai solicitar uma empresa que faz placas, aproveita e resolve a outra indicação anterior também, que é da nomenclatura das comunidades rurais. Parece que não é importante, porque nós moramos aqui e é fácil. Eu sei onde é, o Monjolas, eu sei onde, mas quem vem de fora não,
né? Um motorista que precisa entregar alguma coisa em determinado lugar, já não acha tão fácil. Eu digo isso porque lá onde eu moro, todo dia, se eu ficar lá na frente de casa, eu vou atender 8, 10 pessoas, perguntando onde é que é a Colônia Gonçalves Júnior. E o cara está na entrada dela, né? Mas faltou aquela plaquinha ali para então resolver a parada. Então essa indicação é boa, né? Senhor presidente, essa placa que eu me refiro é que seja colocado nomes dos falecidos. Ah, dos falecidos. Isso. Não só a indicação do museu, não, então. Isso, seria uma placa para constar o nome dos falecidos, o dia da explosão, essa que o senhor está mencionando, referente às indicações das localidades. Eu já fiz na minha emenda impositiva, já foi solicitada esse sentido das placas. Essa placa aqui, então, seu vereador, seria o memorial, né? Isso. O memorial, porque é uma coisa mais bonita, né? Do que simplesmente colocar uma placa com os nomes lá. O memorial ele pode ser feito em outro tipo de material, né? Que não vai se desgastar com o tempo. Porque uma placa apaga a tinta, etc. Mas o memorial não, ele é feito de uma forma diferente, com material diferente, então. Coloco em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores a indicação 060. Continua ainda o vereador Celso com a palavra para proceder com a leitura do requerimento de numeração número 53, de sua autoria e do vereador Jandir. Senhor presidente, se o senhor me permite, o cabeçalho dá-se como lido anterior. Requerendo que seja enviada a esta Casa de Leis relatório referente ao ICMS ecológico. Neste relatório deverá conter quais áreas foram adquiridas, especificando os locais e o total das áreas. Também deverá informar se o município já está recebendo dinheiro, qual a forma de pagamento, anual ou mensal, e no que está sendo gasto ou para que será gasto. Justificativa. No ano passado, um trabalho conjunto da antiga administração com a antiga legislatura rendeu a Paulo Frontin uma grande conquista, o ICMS ecológico. Porém, desde que os novos governantes assumiram o poder, não tivemos mais notícias sobre o assunto. De tal modo, faça necessário o acompanhamento por esta Casa de Leis e também para que possamos ter informações claras e precisas para que a fiscalização seja eficiente. Nesses termos, pede deferimento, sala de sessões, 24 de setembro de 2021, Celso Osmar Kaminski, vereador DEM, Jandir Machado de Azevedo, vereador DEM, a Vossa Excelência Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo, Paulo Frontin, Paraná. Coloco em discussão o requerimento 53 sobre o ICMS. Esse ICMS eu lembro quando foi feito a lei, foi feito todos os procedimentos, né? E ficou lá uma das partes que ia gerar isso era lá da Fazenda Espigãozinho, né? E o município ficou então para receber isso, mas depois que fosse feito um pagamento lá, eu não lembro bem certo agora os termos, né? Mas acredito que hoje o município não está recebendo integral ainda, mas vai passar a receber totalmente integral assim que fizer a compensação. Havia uma compensação no projeto lá, né? Assim que fizer a compensação, então o município vai passar a receber integral daí, né? Continua em discussão. Senhor presidente, por esse motivo que nós estamos fazendo essa solicitação, para que todos nós possamos saber se realmente o município está recebendo algo ou não, né? Então, foi um projeto que vai alavancar grande quantia de dinheiro, né? E será muito útil para o município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O ICMS ecológico, ele pode ser visto, o recebimento, né? O Marcos, nosso contador, ele pode ver o recebimento, mas como está sendo gasto, daí o prefeito teria que nos enviar essa informação, como que ele está gastando. Se a gente for analisar, teoricamente, né, o recebimento de um ICMS ecológico, ele deveria ser gasto com algum projeto relacionado à ecologia.
Por exemplo, a recuperação da nossa nascente do Rio Santana, porque nenhum governo está se preocupando com isso e a cidade de Paulo Frontin vai ficar sem água. Vai chegar um tempo aí que a cidade vai ficar sem água porque não foi feito nenhum projeto nesse sentido, né? Eu até recebi uma reclamação esses tempos que havia muita sujeira no rio aqui, então uma pessoa me reclamou lá, eu vou conversar com o prefeito, vou conversar com o secretário, para que a gente comece a pensar nesses projetos. E uma boa coisa é usar o ICMS ecológico, né? Então fica a dica lá para a atual administração. Coloco em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. No grande expediente não há ninguém inscrito. Senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal. O senhor quer fazer um requerimento verbal, então pode prosseguir com o seu requerimento. Senhor presidente, boa noite, presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha em suas casas. Quero fazer juntamente com o vereador Celso Caminhos, quando temos conversado sobre a situação do nosso estádio municipal, né? Então, que seja oficial do prefeito Jamil Peixe, que oficie os órgãos competentes do Estado, né? Se existe a possibilidade da doação do terreno do estádio municipal para o município, né? Então, sabemos que o Estado ali, o estádio municipal lá de Zabrezinhos, que é o terreno do Estado e não do município. E se, na possibilidade, o Estado tem como passar para o município. E também que seja feito um estudo, uma análise para a elaboração de um projeto para que seja feito melhorias e reformas nesse estádio municipal, também com implantação de iluminação pública no campo, iluminação no campo, né? Então, é esse meu requerimento verbal. Também temos o terreno da DR lá, aproveitando a oportunidade, se for aprovado, que seja o prefeito seja oficiado, para que seja também feita a doação do terreno da ADR, mediante as possibilidades para o município ficar com esse terreno. Então, é esse o meu requerimento verbal, senhor presidente, que eu tenho para hoje. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento verbal aí sobre o pedido de informações ao prefeito sobre a possibilidade do governo do estado, então, fazer a doação do nosso campo de futebol ali no centro e também da sede do DR, lá embaixo onde está o pátio da prefeitura. Senhor presidente. A palavra ao vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Jônia por essa iniciativa, que eu acho que é de grande valia. Ele é um grande desportista e jogador, que atualmente atua até para os veteranos. Esse assunto do estádio já vem de longa data. Há-se comentários que seria feito algo para que realmente o município adquirisse esse espaço físico ao município, mas somente ficou em boatos. Agora, com essa indicação ou requerimento do nobre colega vereador Jônia, espero que o prefeito municipal atenda essa solicitação. Parabéns, vereador. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Didi. Realmente é válido esse requerimento ou indicação. Eu lembro que, acho que até na nossa gestão passada, até o João fez parte, foi pedido também, eu sei que até o prefeito estava procurando que se fosse passado esse campo para o município. Agora tem que ver se já não foi feito e enviado alguma solicitação, mas é válido, né? E a iluminação também agora, seria bom pedir uma verba para algum deputado, né? O senhor tem os deputados do PMDB ali, né? Então é válido. Continua em discussão. Então, como ninguém mais vai falar, essa indicação do vereador Jônia aí, né, é uma reivindicação antiga de todo mundo, na verdade, né? Porque do jeito que está, sempre a gente escuta. Entra um prefeito, sai outro, não posso mexer lá porque é do Estado, não posso fazer uma obra lá porque é do Estado. Então, para acabar de vez com essa situação, o governo do Estado vai ceder para o município, sim. Basta você pegar, dar um exemplo ali. Hoje nós temos o deputado, um dos deputados mais fortes da Assembleia,
é o líder do governo, mora aqui na nossa região. Então, vamos usar ele para fazer esse pedido lá para o governo do estado, para liberar esse terreno. Não é difícil. Só que liberando o terreno, a prefeitura tem que investir um pouco de dinheiro. Primeiro, derruba aquele como é que chama lá do lado, lá, aquela construção, né? Como? Não, o alambrado não, o vestiário, porque aqueles vestiários lá é muito ruim, terrível os vestiários que tem lá. Eles não são ruins, são terríveis, né? Então, é muito ruim assim para o atleta, vai participar de uma competição, quando ele entra naquele vestiário, ele desanima, ele diz, puxa vida, um vestiário desse aqui, sem condição. Então, faz um vestiário novo, mas derruba aquele. Não vai querer fazer uma reforminha, que isso aí é besteira. Joga dinheiro fora e o vestiário continua velho e sujo, como a gente vê aqueles vestiários ali. Então, tem que fazer coisa nova. Cria. Se não criar a Secretaria de Esporte, pelo menos faz o departamento de esporte com autonomia própria. Porque deixar para o secretário de Educação que ele coordene também a Secretaria de Esporte não funciona aqui em lugar nenhum, não vai funcionar, porque a Secretária de Educação tem um monte de outras tarefas que ela tem que resolver ali de várias escolas e vários projetos, ela não vai conseguir resolver o problema do esporte. Então, é pura ilusão dos prefeitos achar que por ter juntado as duas, né, a secretaria lá e não ter criado a Secretaria do Esporte, o esporte vai acontecer no nosso município. Tanto é que não vai, vocês vejam que hoje nós não temos nada. Na área de esporte estamos a zero ainda. Então, é uma boa iniciativa para o prefeito então, criar. Se não criar a Secretaria de Esporte, pelo menos cria o Departamento de Esporte, mas de forma autônoma, né? Não da forma como é hoje. Hoje nós temos um Departamento de Esporte, mas o diretor de esporte não apita nada. Tudo ele tem que pedir bênção para a secretária de Educação, que muitas vezes não tem tempo de lidar com essa situação. Não é que não queira, todo mundo quer o bem do município, mas não falta tempo. Então, a melhor coisa é resolver isso. E o alambrado, se tiver dinheiro, né, fazer alguma coisa diferente, até com a cobertura em cima lá para proteger as pessoas do sol, de uma chuva eventual que aconteça no horário em que está ocorrendo ali, né, o esporte ali, o futebol ou qualquer outra atividade que ocorra ali. Então, acho que é interessante, né, bem feito esse requerimento. Ele, como líder do governo e irmão do prefeito, tem chance até de conseguir que o prefeito corra atrás disso aí e traga para nós a informação. Conseguimos, o estádio é nosso, agora nós vamos investir, né? E aí, se for o caso de investir, se o prefeito vai lá e consegue, o ano que vem nós pegamos toda a nossa emenda, né, a nossa emenda aqui pessoal, que cada vereador pode fazer, e destina para lá, pronto. E temos o problema resolvido do investimento naquele setor ali. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Como até o senhor mencionou, sugeriu a criação da secretaria. Para muitos, há muito tempo foi solicitado, mas para muitos dá-se como despesas que não voltariam os recursos, mas digo por experiência própria, que já estive à direção do esportes, que se o caso realmente fosse formada a secretaria, só em recursos de projetos, simplesmente conseguiria muito mais recursos do que hoje existe. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Celso. Não seria, né? Seria um investimento e um bom investimento, até porque nós temos o Ministério do Esporte, está lá esperando as prefeituras requerer o dinheiro. Qual dinheiro a nossa prefeitura pediu para o esporte? Não temos, né? Então, está aí uma boa pedida. E outra secretaria que merece um investimento melhor, ou um planejamento, sei lá, é o turismo. Esporte e turismo andam junto.
Então, separa isso da Secretaria de Educação, porque se a pessoa é secretária de Educação, ela não pode ser secretária do Turismo. Uma coisa fica meio esquisita. Então, você começa a acumular função, achando que vai economizar, mas acaba dando prejuízo para o município. Até porque o Ministério do Turismo também tem dinheiro sobrando. Se for ver o histórico do Ministério do Turismo, todo ano tem sobrado dinheiro. Mas por quê? Faltam os projetos dos municípios e dos estados até nesse sentido, esporte e turismo. Temos o Paraná Esporte, né, no estado do Paraná também, pouco requisitado pelo município de Paulo Frontin. Então, esse ano a gente sabe a dificuldade que o Jamil enfrentou ali, mas vamos ver se o ano que vem a coisa começa, né, nesse sentido do esporte, aí começa a funcionar, né? Gente capacitada no município para tocar o esporte nós temos. Não adianta dizer, mas eu não tenho ninguém. Não, tem sim. É só querer, né? Tá cheio de pessoas aí ligadas ao esporte, tem vários professores de educação física, isso e tal. Todos são capazes, né, de ir lá e tocar essa secretaria com muita capacidade, muita competência. Então, coloco em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, o requerimento verbal do vereador Johnny, que pede para que o prefeito solicite informações se o estádio municipal ali, né, não é municipal, mas é estadual, né, pode ser doado para o município, bem como o pátio lá do DR, onde está a Secretaria de Obras. Então, vamos passar aqui ao grande expediente, mas não temos ninguém inscrito hoje no grande expediente. Vamos passar, então, para a palavra livre, iniciando pelo vereador Johnny, né? Então, boa noite mais uma vez a todos, pessoal de casa. Então, o comentário hoje, senhor presidente, senhores vereadores, minha conversa com o prefeito, onde o prefeito trabalhando, teremos a implantação do posto do Detran, a sala do empreendedor, também a sala do Fomento Paraná, posto da Receita Federal, também a implantação de uma sala da Agência do Trabalhador. Então, o prefeito Jamil e sua equipe estão trabalhando, buscando o melhor para atender os nossos munícipes. Então, está de parabéns ao prefeito e sua equipe. Também, senhor presidente, conforme eu conversei com o prefeito, está dando cursos e aperfeiçoando os funcionários para que façam esse trabalho. E assim, para atender melhor a nossa população. Também, senhor presidente, tivemos uma conversa também com o prefeito, vice-prefeito, se não me engano foi sexta-feira, com o deputado Sandro Alex, onde fomos até Irati, onde o deputado recebeu um título de cidadão honorário, onde uma cerimônia muito bonita foi feita, e tivemos uma conversa com o deputado, onde ele, em poucos dias, destinará 4 ônibus com recursos do governo federal para o transporte escolar do nosso município. Então, são notícias boas que vêm para o município, o deputado, juntamente com o prefeito, tentando buscar esses recursos. Também no setor de obras tem acompanhado algumas obras, como na comunidade de Monjolos, cascalhamento e empedramento, na comunidade de São Roque, e assim por diante. Então, também agradeço aos vereadores por ter aprovado o meu requerimento, né, onde a gente quer, na possibilidade de trabalhar sempre junto, né, para o bem do nosso município. Também, senhor presidente, quero pedir desculpas, onde tivemos a reunião hoje às 4 horas da discussão do regimento interno, onde não pude se fazer presente, onde com certeza foram discutidos alguns artigos, onde eu vou tentar me aperfeiçoar, e sim na hora de votar, para saber o que a gente está votando. Mas na próxima reunião que tiver, eu vou fazer o possível para estar presente e estar a par do regimento interno desta casa. Então, hoje, meu comentário, senhor presidente, e desejo uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Johnny. Com a palavra, o vereador Celso. Boa noite a todos os nobres colegas pares, servidores,
colaboradores, ou que nos assistem através da página do Facebook. É sempre um prazer contar com a participação de todos. Primeiramente, gostaria de deixar meus parabéns à aniversariante, senhora Rosalina Bullock, a popular Rose, ex-vereadora e nossa amiga. Desejo felicidades e tudo de bom a ela e aos aniversariantes do dia. Agora gostaria de solicitar verbalmente, novamente, ao secretário de obras, senhor Janderson, que fizesse periodicamente a limpeza e manutenção do cemitério municipal, pois já na entrada do portão principal, do lado esquerdo, há muito tempo tem entulhos e as pessoas vêm reclamando e me solicitando para que eu faça essa solicitação. Então, eu creio que assim ele o fará e desejar, deixo meus agradecimentos. Pois bem, deixando a política um pouco de lado, minha fala se volta para um fato muito importante da história de Paulo Frontin, a grande explosão do trem ocorrida em 1943. Fizemos uma indicação pedindo uma placa que lembrasse o fato. E agora, depois de ter consultado o Sr. Wellington Luiz Giovannani, professor de História, que até recentemente conduziu um projeto sobre o tema e que futuramente lançará um livro sobre a história de Paulo Frontin, trago a seguinte narrativa. Em 1943, Paulo Frontin ainda era um distrito do município de Malé, e a sua área urbana era bem menor do que é hoje, sendo basicamente composta pela estação ferroviária e seus arredores. Na época, o trem representava a grande força econômica do local e tinha um papel central na vida das pessoas. A rede, como era chamada a companhia que administrava a ferrovia, dava condições muito boas para a época e seus funcionários, e como consequência, muitas pessoas desejavam trabalhar ali. A estação era diferente do que é hoje. O prédio era de madeira e havia um pátio de manobras à frente, sendo um local com um grande fluxo de pessoas, fossem passageiros, funcionários ou outros. No dia da explosão, dia 29 de setembro de 1943, o trem que vinha de Ponta Grossa com sentido à União da Vitória atrasou. Ao chegar próximo à estação de Paulo Frontin, por volta das 6h30, soltou 3 apitos, sinal de que havia problemas nos vagões. Esses apitos atraíram a atenção de muitos populares que se dirigiam ao pátio da estação. Quando os turneiros foram ao encontro do trem, perceberam que um dos vagões estava em chamas, fato comum nos trens daquela época, uma vez que o atrito dos ferros produzia faísca que entrava em contato com a graxa dos rolamentos e a madeira dos vagões. Tentaram então desviar o vagão incendiado do pátio. Depois, lá havia uma carga de dinamite, oriundas de São Paulo e que seriam levadas a Curitiba. Na época, a dinamite era muito usada para a abertura das estradas, porém, não foi possível evitar o contato e o trem acabou explodindo. Na hora, 17 pessoas morreram. Nos dias seguintes, mais vítimas viriam a óbito. No total, foram 23 pessoas, inclusive crianças. Desses 22, foram enterrados no cemitério de Vera Guarani e um encontra-se no cemitério de Paulo Frontin. Com a pesquisa que mencionamos anteriormente, foi possível descobrir o nome de 21 falecidos por conta da explosão. A explosão foi uma grande tragédia para o lugar. A destruição e as mortes geraram muita tristeza. O fato foi noticiado por grandes jornais da época, como O Dia e o Jornal da Tarde, ambos da cidade de Curitiba. Porém, com o passar do tempo, a história foi se perdendo e muitas narrativas fantasiosas apareceram para justificar a explosão. Hoje em dia, alguns acreditam que foi um atentado planejado, já que vivenciamos a Segunda Guerra Mundial em União da Vitória. Havia muitos descendentes de alemães. Outros acreditavam que foi um roubo planejado,
Mas, a despeito de tudo isso, a pesquisa histórica mostrou que foi uma infeliz coincidência que ocasionou a tragédia. O professor Wellington usou em suas pesquisas como referência, além das fontes documentais que conseguiu encontrar, o trabalho da senhora Diva Scaramella Ujiboski e da senhora Daria Andreev, ambas professoras que já haviam produzido trabalhos semelhantes sobre a história local. Para nós hoje, fica por ocasião de mais um aniversário da explosão, a necessidade de valorizarmos a história e a cultura local, e também o pedido para que nossa indicação seja aceita e atendida. Parabenizo aqueles que tomaram e tomam iniciativas sobre esse assunto e desejo que todas as famílias que foram atingidas por essa tragédia tenham sua história e memórias respeitadas. Para encerrar, deixo a seguinte frase para reflexão de Edmund Burke: povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Dito isso, desejo uma boa noite e excelente semana a todos e restituo-lhe a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jandir. Boa noite, presidente, vereadora, todos os vereadores, a quem nos assiste nesse momento. Queria fazer um comentário a respeito do regimento, né? A gestão passada a gente tinha dado início à mudança do regimento, né? Onde ficou meio caminho andado, né? Então, agora demos início de novo, né? Onde que a gente tem que analisar bem as partes que vai ser feita a alteração, né? Para depois não criar nenhum desafeto ou alguma coisa diferente por opinião de outros vereadores que vão ser eleitos no próximo mandato, né? Queria fazer um pedido para o secretário de obra, o Janders, atendendo os pedidos dos munícipes ali em Iguaçu, fosse possível dar uma passada novamente com a patrola, vários buracos lá na estrada. E mais um pedido de um amigo meu e o Pedro Juquevich, onde que ele tem um lavador aí dentro do nosso município aí. E na rua ali perto do lavador dele fica poças de água, né? Onde que precisaria ser jogada de novo uma pedra brita ali, onde que os caras é lavado, daí no caso sai do lavador aí já passa no meio da água ali, suja de volta, né? Então um pedido, se o secretário tem como novamente jogar uma pedra ali para atender a necessidade do Pedro Juquevich. O que eu tinha para falar isso, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Jandir. Com a palavra, o vereador Didi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos nossos funcionários, ao Juliano Luiz e a todos que nos assistem. Hoje eu recebi uma mensagem, o presidente mandei no zap da Câmara aí, onde o Evandro Carlotto estão fazendo uma campanha para a reconstrução da casa ali onde foi queimada em São Roque, do senhor Jurandir lá. Então, até todo mundo que puder aí, se alguém está ouvindo nós aí da Câmara, que puderem ajudar a reconstruir a casa dele lá. Queimou tudo, até foi chamado a brigada de incêndio, até eu fui lá, mas não tinha o que fazer. Quando chegamos lá, o fogo já praticamente a casa já tinha caído, tudo, já queimou tudo. Os móveis, tinha um monte de coisa dele lá, que ele vende, acho que artigos, produtos de limpeza, queimou tudo. Então, estou pedindo aí, em nome do Ivano Carlotto, que ele está fazendo essa campanha, se alguém puder ajudar. Eu até vou ajudar eles lá. Também a minha emenda impositiva, até hoje conversamos com o presidente e com mais vereadores que estavam cedo aí. Vou
a minha emenda de 8.500 quero doar para o grupo folclórico ucraniano aí do nosso município, que já tem representado antes da pandemia, né, em vários municípios aí, até. Então é um grupo muito bonito, né, porque eu sou ucraniano, mas seja qualquer grupo, é muito bonito, seja ucraniano, alemão, qualquer um. Né? E a outra também, vez, vou destinar para a escolinha do professor Zico, se eles tiverem documentação, né, presidente, para receber esse dinheiro, né, que ele tem a escolinha de futebol aí, e tem pouca ajuda, né, do nosso município, do prefeito, aí não está ajudando muito, quer dizer, que tem até o senhor e várias vereadoras aí estão colaborando com o professor Zico. Aí ia também comentar, que o Jonas já comentou, do Detran, da Receita, né, o Jonas já comentou, e também do asfalto, que o prefeito falou que vai asfaltar mais umas ruas ali no bairro São Francisco. Então, praticamente, o bairro São Francisco, da parte para cima do asfalto, vai ser tudo asfaltado. Né? Então, parabenizar o prefeito, o deputado Ussen, que está ajudando bastante o nosso município. E daí, sexta-feira, nós estivemos com o presidente lá na prefeitura, onde nós foi chamado pelo secretário Vial, sobre o dinheiro que saiu da escavadeira que nós, vereadores, fomos lá com o deputado Alexandre Cury, que tem 500 mil, na época 500 mil dava para comprar a escavadeira e quase sobrar uns trocadinhos. Né? Hoje a escavadeira está 720 mil reais e o prefeito não quer dar contrapartida. Até parabenizo agora o presidente Marques, que vai doar o dinheiro, 220 mil da Câmara que está sobrando. Parabéns, presidente, e peço que todos os vereadores também concordem que a nossa prefeitura não tem essa escavadeira hidráulica, né? Então, provavelmente, e leva ainda 180 dias para vir, porque não tem a pronta entrega. Essa aqui é 120 dias que eu estava olhando no edital que foi feito a licitação aí. Mas então é só isso, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Jandir. Só para esclarecer aí a questão do dinheiro, né? Então a gente vai fazer a devolução de 240, 220 mil, 240 que vai sobrar da Câmara, né, vereador? E a gente vai deixar de fazer, né, a reforma da Câmara, e a gente ia comprar um veículo novo para a Câmara, também vamos deixar. Então fica para o ano que vem ou para depois, porque essa Poclan é mais importante hoje, para o município ela é mais importante. Então, em consenso aí da maioria dos vereadores, acredito até quem não estava na reunião hoje de manhã, né, não pôde opinar, mas tenho certeza que se pudesse opinar também seria da mesma intenção de pegar esse dinheiro da Câmara, então cancelar esses projetos que a gente tinha e caminhar então para a Prefeitura para inteirar para comprar essa Poclan. São 700 e poucos mil, né? A Poclan mais barata, né? Que a gente viu lá com o Vial, né? E então vai ser feito dessa forma e a Câmara devolve então e deixa de fazer os projetos próprios da Câmara. Com a palavra o vereador Mano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, vereadora, os funcionários desta casa, o pessoal que nos assiste em casa. Senhor presidente, eu só quero aqui fazer um pedido ao Jean Anderson, se na medida do possível, o Renan, ali o filho da Andréia, ele está solicitando para que a prefeitura fizesse um trabalho na lateral da casa deles ali no passeio, onde eles alugaram uma sala ali e precisa que fosse feito um trabalho ali para nivelar aquela área ali, para que as pessoas pudessem até usar ali aquele espaço ali, né, que vai ser aberto um comércio ali naquela sala, e também de frente à casa deles, aquela rua que não tem asfalto ali, eles precisam também para que fosse feito um nivelamento também, porque eles não estão conseguindo entrar com o veículo na garagem, e eles estão deixando os carros de frente da oficina ali, e eles estão solicitando esse trabalho. Então, pediria ao João Anderson que, na medida do possível, que ele pudesse dar uma atenção para esse trabalho ali que o pessoal está precisando.
eu quero aqui fazer um comentário, não sei se alguém dos senhores está sabendo, e também para a próxima reunião vou fazer um requerimento, né? Devido hoje à minha correria particular no período da tarde, não pude estar presente aí, com referência ao hospital, senhor presidente. O hospital, sobre aquela verba que veio daqueles 500 mil reais que o ex-prefeito já tinha deixado em caixa, né? Esse dinheiro para a reforma do hospital, e agora parece que foi dispensado aí a empreiteira que já tinha ganho até a licitação, já tinha feito até a licitação para esse trabalho. Então, fazer um requerimento solicitando uma documentação para saber de qual é a forma que esse dinheiro veio para o município, se esse dinheiro veio específico para a reforma do hospital, ou se esse dinheiro veio um dinheiro livre, né, que pode ser gasto em qualquer outra coisa. Então, vou solicitar essa documentação para que a gente possa analisar se esse dinheiro pode ser transferido para outra obra ou qual destino vai se tomar esse dinheiro. Então, acho que nós temos que fiscalizar e saber aonde que está indo esses dinheiros, essas verbas que vêm, para a gente poder ter um caminho aí nessa administração. Com referência a essa máquina, é chato até, eu já digo que é chato, né? Uma prefeitura ser negada e fazer uma contrapartida para uma máquina que é tão necessária para o município, né? Eu cito aqui um exemplo de um produtor que teve que contratar uma máquina dessa de fora para vir fazer um trabalho ali na propriedade dele, de uma pessoa que dá em torno dos seus 12 empregos, produz muito suíno, gera imposto para o município, gera renda, gera emprego, e daí, precisando de uma máquina desse porte, ele tem que contratar uma máquina de fora para vir fazer o trabalho para ele na propriedade dele, pagar a hora, pagar tudo, porque nós não temos no município, né? Sem contar outros produtores que também têm a necessidade dessa máquina para fazer um tanque, para fazer um silo para o gado, né, na parte do setor agropecuário, como abertura de valetas nas lavouras, né? Então, a gente fica assim pensando que parece que não querem que as coisas venham para o município, né? Porque 220 mil reais, pelo que o vereador Isidoro falou, 220 seria isso? A contrapartida, eu acho que para o município, para a prefeitura, no montante do orçamento que tem, eu acredito que não seria muito significante, né? Então, eu acho que parabéns, senhor presidente, parabéns aos vereadores que tiveram essa concordância, e eu sou a favor que a Câmara dê essa contrapartida, porque nós não podemos ficar sem essa máquina. Essa máquina já está fazendo falta há muito tempo no nosso município, né? Então, acho que isso nós temos que compartilhar com esse momento, e vamos até retribuir o esforço do deputado Alexandre Cury, que correu atrás da documentação, que correu atrás da verba para conseguir isso. Seria até uma injustiça nós virar as costas para o deputado, né? Falo aqui porque a gente teve tempos atrás na reunião com ele, a pessoa corre atrás, vai em busca do valor para trazer para o município, e daí quando consegue a documentação, ajeita tudo, já pensou que cara de tacho, nós chegar lá e dizer para ele que não podemos mais pegar a máquina porque não temos dinheiro para contrapartida? Daí o deputado vai dizer, mas eu corri tanto atrás, e daí chegar agora o momento de usufruir do meu trabalho, daí não vem a coisa. Eu acho que isso não pode acontecer. Parabéns a todos os vereadores que aceitaram essa contrapartida desse dinheiro, e parabéns pela atitude, senhor presidente. Eu sei que Vossa Excelência tinha o projeto aí da compra do veículo, também da reforma desta casa, né? Parabéns pela sua atitude. É assim que a gente tem que pensar. E dizer, senhor presidente, que domingo estive lá na localidade ontem de Monjolos, visitando alguns amigos lá, e quero parabenizar, porque quando tem crítica a ser feita, eu faço crítica, mas quando tem que parabenizar, a gente tem que parabenizar quando o trabalho está sendo bem feito. Então, fazendo um ótimo trabalho ali na estrada do Monjolos, né? Um cascalhamento ali, colocando pedra e abrindo as estradas. Que continue desta forma. Parabéns ao Jean, parabéns à equipe do setor rodoviário que está trabalhando, estão fazendo um excelente trabalho ali. Ontem estive passando ali pelaquela estrada, ficou muito boa. E eles tinham até
parado ali nos monjolos, né? Porque com certeza a partir de hoje iam iniciar os trabalhos lá novamente, mas que continuem fazendo e façam todas as travessas da mesma maneira, né? Que fazem as estradas principais, façam as travessas, façam todos aonde existir estrada no município, que façam dessa forma, né? Que colaborem com os produtores, que ajeitem as entradas dos produtores para ter acesso, porteira dentro. É muito importante isso, né? Porque o povo fica contente e a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, seja dia de sol, dia de chuva, todo mundo quer trabalhar e quer ter o seu direito de ir e vir. Então, isso é muito importante. Seria isso, senhor presidente. Qualquer coisa eu peço a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador Mano. Com a palavra o vereador Daniel. Uma boa noite, presidente, vereadora, os vereadores, os que estão nesta Casa de Leis e os que estão ouvindo nós pelo Facebook. Eu quero agradecer, cumprimentar a todos os voluntários do programa União Pro Vida. É uma equipe maravilhosa que estiveram presentes nas dependências desta Câmara Municipal. Na última quinta-feira, e preferiram uma interessante palestra para que todos os funcionários que trabalham diretamente com este assunto. Parabéns a todos os envolvidos. Estivemos também em reunião onde estamos discutindo alterações de nosso regimento interno. Reunião de extrema importância para a nossa Câmara Municipal. E também queria dar os parabéns ao G. Anderson. Hoje estive na Vista Alegre, onde está tudo pedregulhado, está muito bom a estrada lá. Quero dar os parabéns a ele, né? E parabéns ao presidente também, né, por essa máquina que estamos querendo que venha para o nosso município, né? Então eu queria agradecer o deputado também que está ajudando nós. E seria isso, presidente. E uma boa noite. Obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, a vereadora Andréia. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos assistem. Pegando até o gancho do vereador Daniel, nós tivemos, então, aqui, referente ao projeto União Pro Vida, estivemos o dia todo, dia 23, foi na quinta-feira, conduzindo, então, essas ações em rede, referente, então, ao Setembro Amarelo, preservação da vida e a questão do suicídio. Eles estiveram aqui, foram 4 voluntários, foi gratuita a capacitação e posso considerar que foi assim de extremo valor. Já fiz esse curso também, como tinha dito anteriormente, na sessão anterior, só que a questão da conversa com todos esses outros integrantes da rede de proteção do nosso município faz com que o nosso munícipe ele tenha pessoas que tenham um pouco mais de entendimento nessas ações, que é de extrema importância e difícil. Gostaria também de mencionar que no dia 22, na quarta-feira, no período da tarde, nós tivemos aqui uma tentativa de prestação de contas. Eu considero como insuficiente. Por quê? O senhor Casagrande, que é o nosso contador da prefeitura, juntamente com a nossa secretária de Tributação e Finanças, para tentar explanar sobre as questões de tudo o que aconteceu nos últimos 6 meses, da nossa contabilidade da prefeitura. Falo novamente como insuficiente, porque não foi usado o data show, não sei porquê. Ao questionarmos, então, por que não foi usado o data show, não tivemos resposta. Ao questionarmos, não só eu, como o nosso presidente da Câmara, como o vereador Crispim, de algumas das nossas dúvidas ao nosso contador da prefeitura, não obtivemos resposta. 3 folhas, com nada de discriminação, nada do que são aqueles valores importantíssimos para que a nossa comunidade tenha conhecimento do que está acontecendo com o nosso dinheiro público, não tem como. Ou nós temos pessoas competentes que têm conhecimento e que possam explanar sobre esse conhecimento
para os nossos munícipes, ou vem prestar contas ou não vem. Simples assim. É desta forma que o munícipe quer. Eu estou falando enquanto munícipe também. Eu preciso saber do que se trata todos aqueles gastos. Discriminado. Então, assim, nós, enquanto vereadores, a nossa função é também fiscalizar, e não obtivemos respostas. Estamos aguardando. Ainda falando sobre a semana passada, na terça-feira, nós tivemos a ilustre presença na nossa Câmara da professora Marli, da PAI, e os alunos. Eles vieram falar sobre acessibilidade. A acessibilidade é um direito de todos, de todos. Nós temos uma lei que protege, que determina ações para o município. Está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei 13.146 de 2015, que pelo menos nos órgãos públicos, nós tenhamos adequação desses espaços para a extinção das barreiras. Nós não podemos colocar muros entre as pessoas, nós temos que trazê-las para nós. De que forma? Principalmente acesso nesses locais públicos, os banheiros adaptados, as rampas, que o meu colega Crispim tanto fala da questão de colocarmos aquele corrimão lá no posto de saúde central. Ainda, as calçadas, nós temos que ter, onde tivermos calçadas, não é? Além de nós termos a calçada, nós temos que ter uma calçada acessível. Não são só os alunos da APAI que precisam disso, são pessoas que têm dificuldade de deslocar-se. Uma pessoa idosa, uma pessoa cadeirante, uma pessoa que usa bengalas, uma pessoa que tem dificuldade para enxergar. Ainda, este ano, vamos ter a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Espero a Deus que seja presencial, se não for, vamos tentar fazer da forma mais transparente e, como todas as outras conferências, e que seja acessível a todos. Peço encarecidamente para todos que tenham condições de que seja proporcionado um pouco mais de direito a todas as pessoas. Para fechar, gostaria de agradecer a presença do Alex Anastácio, meu amigo de infância, e também diretor do DETRAN, lá de União da Vitória, que nos trouxe, então, o convênio que foi assinado referente ao nosso posto do DETRAN. Que isso não fique só no papel, que isso se torne real. Quem sabe, esse ano ainda teremos essa inauguração, juntamente com todos os meus colegas vereadores, com o nosso prefeito, quem sabe o deputado Ussin, que sempre está por aqui conosco e nos apoiando. O funcionário designado, com muita alegria, foi o seu Hildo, que eu não vi há muito tempo, fiquei muito feliz em vê-lo com saúde, e que será um local muito bom para todos nós. Por quê? Porque nós não vamos mais precisar ir para a União da Vitória no DETRAN. Não só eu, como todas as outras pessoas vão ter esse acesso. Isso é evolução, isso é progresso, e que isso venha logo. Eu vou repetir, que não fique só no papel. Depende agora do nosso gestor, que designe o nosso funcionário para fazer um curso, e também o local. O local previsto será aqui a nossa delegacia. Vamos ver se ele está dentro do padrão do DETRAN. Eu agradeço a todos e, mais uma vez, gostaria de parabenizar o nosso presidente, que destinou esse dinheiro para a aquisição dessa máquina, e que nós possamos usufruir de tudo isso, e que esse trabalho em conjunto, ele se perdure. Muito obrigada. Senhora, antes da senhora finalizar, gostaria de dar uma parte, até por uma sugestão, como que a senhora é conhecedora da questão, gostaria que a senhora mencionasse um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, até para divulgação, para que todos possam ter até os telefones de contato. Sim. Obrigado. Por nada. A questão do União Provida, eles têm, então, atendimento 24 horas. Nós até disponibilizamos na página oficial aqui da Câmara, também da Prefeitura, na minha página do Facebook. O telefone, ele é 24 horas. Nesse caso,
para um desabafo, uma conversa informal, como quiser, e é tudo sigiloso. O atendimento presencial ele existe também na rodoviária de Porto União. O telefone 24 horas, ele é 42 9 8890 0279. Todas as pessoas que já foram atendidas, tudo sigiloso, as pessoas que estão lá para atendê-los, eles têm toda uma formação para que possa orientar. Ninguém vai conseguir desistir de fazer algo por si, porém, tendo orientação de outras pessoas, nós, enquanto seres humanos, nós podemos ter pelo menos uma luz no final do túnel. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Crispim, só a respeito da acessibilidade, né, então eu vou fazer um estudo até o final da semana. Se não tiver projeto aqui na Câmara, de alguma gestão passada, então a gente vai fazer o projeto sobre a acessibilidade, né, e já convido os vereadores que quiserem participar junto, né, depois me falem para a gente colocar o nome de todos que quiserem participar no projeto da acessibilidade. Com a palavra o vereador Crispim. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos os vereadores dessa casa, a vereadora, a todos os funcionários, ao Juliano Luiz e aqueles que nos assistem pela internet. Quero até pegar uma carona na fala da vereadora Andréia a respeito da acessibilidade. Vamos torcer que não fique só em papel ou só na vontade das pessoas que precisem disso. Porque, bem lembrado, eu acho que já está com uns 5 meses que eu pedi um corrimão para o posto de saúde e até hoje não foi colocado. Então, a gente anda aí nas ruas, até nas repartições públicas, não tem um lugar que entre um cadeirante, que ande uma pessoa que precise, um corrimão para ajudar a subir uma pessoa que usa bengala. Tem que fazer um rodeio e tudo, mas enquanto a vida, a esperança. Vamos esperar a boa vontade que o prefeito encaminhe para o setor responsável e que saia desse setor responsável, porque as respostas dos nossos requerimentos é esse. Estou encaminhando para o setor responsável para eles resolver, e até agora nada. A gente sabe nem se o setor responsável realmente recebeu isso. Mas a resposta está aí, né? A gente tem que esperar o que é que eles têm para dizer. A respeito do hospital, que o vereador Mano, quando você fizer o requerimento, pode contar comigo. Estamos juntos aí. Porque também fiquei sabendo que, inclusive, até a empreiteira que ganhou a licitação já recolheu os tijolos, já fez a limpeza do material que foi colocado lá. Quer dizer, o dinheiro foi destinado para outro recurso, outros fins, mas o hospital ainda está interditado. A sala de cirurgia não pode ser feita cirurgia. Os nossos munícipes, as mulheres que estão tendo que ter filho, tem que fazer o parto lá em União, ou ser dividido para lá. As pessoas que precisam de qualquer tipo de cirurgia simples, alguma coisa, tem que ir para a central de leitos e esperar uma vaga em qualquer lugar, porque o hospital, mal fica uma pessoa internada. Mas por quê? As pessoas, os funcionários, eles não podem, já estão fazendo das tripas corações, porque é carro correndo para um lado e para o outro para poder atender a população. Mas acredito que se tivesse uma visão voltada para capacitar os médicos que estão de plantão hoje no nosso hospital, acredito que muitas transferências ou solicitação para a central de leite poderia diminuir. Mas aí não, fecha-se os olhos para a reforma do hospital e aumenta o fator de risco tanto do paciente como dos motoristas, despesa com carro e etc. Isso requer um monte de despesa de uma coisa que aos poucos poderia ser evitada. A não ser que o plano dele seja outro. Transformar na UPA como a conversa que gira em torno. Então, se é para transformar o nosso hospital numa UPA, transforma logo.
vai diminuir aí um monte de despesa para o município e tirar um monte de responsabilidade do município. Agora ficar empurrando com a barriga e gerando um monte de despesa, aí é que não dá, né? Pelo amor de Deus, tem que tomar uma providência do que realmente vai fazer. A respeito da prestação de conta que vieram, que a gente participou no dia 22, como já citou a vereadora, está aqui a prestação de conta de lá. 3 folhas. 3 folhas de prestação de conta. Aí, meu amigo, eu vou fazer um apelo aqui para a população. Venham participar dessa prestação de conta. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. A gente lê, viu? Fique pensando que a gente não lê, não. A gente lê. Agora o cara vem aqui, aí diz isso. Num bruto aqui, uma prestação de conta de 6 meses durar 20 minutos. A gente ficou aqui sem entender nada. Então, peraí, não chama para prestação de conta. Aí diz, está lá, quantas e quantas solicitações de documentos foram feitas aqui pelo vereador Celso e por mais alguns vereadores aqui. Vai lá no portal da transparência, que lá está escrito o que você quer saber. No portal da transparência, não. O presidente, na última sessão, falou que a saúde tinha gastado 1.903.000, se eu não me engano. Mas está... Hã? A mais. Hã? A mais. No ano passado. Não. Estava lá que até na atual gestão, a saúde tinha gasto 1.309.000. A gestão passada tinha gastado 6. Então o senhor fez até um comparativo que pediu a documentação. Mas a saúde não gastou 1 milhão. A saúde nos mostrou que gastou aqui 4.233.000. Num bruto assim, também ele não trouxe prestação de conta. Só trouxe os papéis no bruto. Então, quer dizer, o portal da transparência estava mostrando uma coisa e os papéis mostrando outra. Então, quer dizer, eu até faço um convite até aos outros vereadores, sempre que possível, porque nunca dá de se encontrar todos para participar da reunião, mas isso é importante, porque é o nosso dinheiro que está indo aqui. Aí depois não vamos requerer documento, não vamos participar. Para a próxima vez, a gente trazer tudo detalhado, para a gente sair daqui sabendo que realmente houve uma prestação de conta. Agora, trazer aqui só um relatório de 20 minutos, não cola para a gente, não. Isso aqui tem que ser revisto, tem que ser cobrado, porque é uma audiência pública e o nome já está dizendo, é para todo mundo participar. Então, nosso trabalho aqui, eu não estou querendo agredir ninguém com palavras, nem querendo, eu estou fazendo o meu trabalho de vereador, e é cobrar. E vamos cobrar isso aqui, porque que houve gasto na saúde, houve. A saúde, com o pouco que tem, a estrutura que tem do hospital, está fazendo um ótimo trabalho. As reclamações são poucas baseadas na saúde, entendeu? Se houve o gasto, ninguém está dizendo aqui, que foi horrores de dinheiro, porque a despesa realmente é alta. A gente precisa só saber para onde foi. A educação gastou aqui 4.548.000, mas de quê? Gasta muito, a gente tem 70, 80 professores, tem mais uns 100 estagiários, a despesa realmente é alta, mas a gente precisa saber como foi. X para um, Y para outro, e a gente sabe, isso é uma prestação de conta. Mas não um relatóriozinho aqui, tá bom, põe lá na audiência pública e deixa a população a mercê. Não, amigo, a gente tem que providenciar isso aí e estar atento para esse tipo de coisa. Quer falar? Se me permite uma parte, vereador, uma coisa que nós vamos ter que se aprofundar também é com critério as licitações. Nós vamos ter que começar a trabalhar com nossos técnicos nessas licitações, principalmente no setor da educação, né? Nós vamos ter que ir afinco nesses documentos, porque pelo valor que o vereador mencionou ali, eu não estava nessa audiência, né? Mas pelo valor que ele mencionou ali, já num período que nós não tínhamos aula direto, se nós pegar aí 200 e poucos professores, colocar numa média aí de 10 mil, média de 10 mil de salário, ele não atinge isso, né?
Então, mais os encargos e despesa, tire mais 50% ainda em cima, ele já vai para 2 milhões e lá vai 3 milhões, né? Então, assim, mas nós temos que ir afinco, porque eu falo nas licitações, para nós saber aonde está sendo destinadas essas verbas que vêm a nível de governo de estado e nível de governo federal, né? Nós temos que ter o conhecimento. Se essas verbas estão ocorrendo certo, está sendo gasto certo, no lugar certo, e aonde está sendo gasto. É só porque isso a gente não está cobrando nada demais, a gente só quer esclarecimento. Se existe uma prestação de conta, tem que se haver esclarecimento. Para onde foi? Eles chegaram aqui, leram lá a lista legislativa, administração, segurança pública, assistente social, aí saúde, educação, cultura, urbanismo, entendeu? Saiu botando agricultura, 127 mil, aí botou aqui transporte, 2 milhões e 72 mil, então quer dizer, a gente precisa do esclarecimento, se é realmente prestação de conta, está aqui a prestação de conta, 3 papéis, 6 meses de prefeitura, 3 papéis resumido, uma prestação de conta de uma prefeitura. Até agosto, dá mais. Dá mais, no caso aqui dá até agosto. Então, 8 meses. 8 meses, 3 papel. Até o final do ano, acho que completa os 5. Né, para a gente fazer aqui a média. Voltando aqui a palavra, para agradecer aqui o Alexandre Cury. Era para mim ter ido, que o Rogério me convidou para ir lá, para a gente resolver essa situação do dinheiro, da máquina, mas aí eu tive que acompanhar o meu cunhado num tratamento lá em Curitiba e não pôde vir, e pedi para o presidente acompanhar ele lá, para ter um acompanhamento de outros vereadores. É lamentável a gente saber que o prefeito não pôde disponibilizar do restante, mas graças a Deus, e primeiramente Deus, segundo o presidente, que disponibilizou a verba, deixou os projetos da Câmara de molho para o próximo ano e vai nos ajudar a população a adquirir uma máquina dessa. Muito útil para o nosso município e necessária. Inclusive, até na reunião, eu fiquei sabendo que jogaram a ideia de comprar outra máquina, mas reta escavadeira a gente tem, acho que, se eu não me engano, umas 5, 6 retas escavadeiras. Então, não há necessidade de mais uma reta escavadeira. Então, essa reta escavadeira hidráulica, ela vai fazer o trabalho de 2, 3 máquinas dessas. Então, o nosso município não tem. O nosso município, ele merece uma máquina dessa, e com a ajuda de todos e a união, a gente vai conseguir comprar essa máquina. Quando a prefeitura não puder e não quiser, ou coisa parecida, a gente vai poder ajudar aqui com o caixa da Câmara. A respeito do Detran, quero parabenizar a atitude do pessoal e espero que saia do papel, porque a identidade a gente ainda está esperando para ser feita aqui. E olha o tempo que faz. Então, se para fazer a identidade ali está demorando esse tempo todo, imagina o Detran, com toda a estrutura que vai precisar vir e capacitar as pessoas. Então, espero que isso não seja só projetos que fiquem a mercê, né, e botado um projeto bom, mas engavetado. Vamos esperar para não fazer que nem peru, ficar falando aqui em véspera, esperar as coisas acontecer para poder a gente cobrar. Outra coisa que eu queria até fazer dar uma ideia para, acho que é o Paulo, que eu conheço, um Paulinho, um amigo meu, a respeito do transporte dos alunos. Tanto fala aqui por causa do trânsito, do transtorno que ele faz na cidade, naqueles horários e tudo. Conversando com o dono da Santo Antônio, o Jair, ele sugeriu, até dar uma ideia que na hora às vezes a gente não pensa, mas
por isso que é válido a gente estar ouvindo, conversando e tudo, que cria-se ideia e estratégia que melhora a situação. Quando dá um horário assim de 11h30, que é o horário que os ônibus, 11 horas, que é o horário que os ônibus têm que encostar na escola, é um trânsito, um constrangimento ali no centro da cidade. Às vezes tem carro encostado ali do lado da padaria, às vezes da construção que está tendo do outro lado, então é um trânsito danado, mas ali a gente tem a rua nova que foi asfaltada lá em cima. Então, se os ônibus vier na rua 14 de dezembro, entrar naquela Antônio Zayas, ela sai na Duque de Caxias, pega a Francisco Galoski e chega do lado da escola. E sai de todo o trânsito que está, do trânsito do centro da cidade, e facilita ali, porque ele não pega nenhum aluno no centro e também não deixa nenhum aluno no centro. Então, se ele faz aquele asfalto novo ali, começa até a utilizar o asfalto, porque o trajeto por lá ficou muito bom. Então, se ele faz aquela volta ali, ele tira todo o trânsito de dentro da cidade nesses horários de pique, porque é todos esses horários. Então, fica aí a sugestão, e o prefeito conversa com o Paulinho, ou com alguém responsável, com o secretário, e depois eu vou entrar em contato com eles para aprimorar essa ideia, e tira todo o trânsito da nossa cidade ali, porque passa em frente ao banco ali, Sicredi. É um trânsito ali, um movimento ali danado, e os ônibus passando, os ônibus grandes, já evitam uma série de problemas ali, né? Então, agradeço aí minha fala e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Crispim. Então, para a gente encerrar, sobre o trânsito, vereador Crispim, eu tinha pedido para o prefeito Jamil para nomear o conselho de trânsito, até falei para ele, me coloque de presidente, para que a gente possa começar a fazer as reuniões e começar a fazer esses planejamentos. Até agora não tive retorno. Disse que ia fazer, mas não deu retorno. O trânsito precisa ser pensado, não é uma coisa difícil, né? Mas tem que ter a iniciativa. Às vezes também não é interesse na questão política, né? Porque você dá um encargo para alguém, a pessoa começa lá a fazer e se destaca, os políticos sempre têm a dor de cotovelo. Isso eu falo porque é a verdade. Os políticos têm dor de cotovelo um com o outro e não quer fazer certas coisas. Por que já não ter criado a comissão de trânsito? O conselho nomeado, né? Fácil, já devia estar pronto desde o começo do ano. São coisas básicas de um município, né, que quer progredir. Então, coisa fácil. Vocês falaram da prestação de contas ali, eles fizeram aqui para nós só um demonstrativo de receitas e despesas. Por que ninguém vem nessas reuniões? Primeiro que elas são chatas. Justamente por causa disso. Não adianta chegar aqui, vamos dizer que tivesse cheio a Câmara, 100 pessoas ali. Aí chega ali e fala, ó, foi gasto com a saúde 5 milhões, foi gasto com a educação 10 milhões, foi... Não é isso que o povo quer. O povo não quer isso. O povo quer que discrimine. Pode vir fazer esse demonstrativo? Deve, porque faz parte, né, da audiência pública. Mas também depois, feito essa explanação de 2 folhas, aí discrimine para os vereadores e para quem estiver presente. Agora nós vamos passar a discriminação. Nós gastamos 5 milhões na saúde dessa forma. É isso que nós queremos. Tal, foi gasto lá com salário, foi gasto com conserto de ambulância, foi gasto com diária para os motoristas, foi gasto com hora extra, foi gasto com insalubridade. É isso. E não é pedir muito, né? Porque a pessoa vem aqui para uma audiência pública, a audiência pública que eu conheço tem que durar no mínimo 2 horas. A audiência pública de 20 minutos não é audiência. É só para enganar o trouxa, enganar a população. Né? A audiência pública você tem que estar ali, ó, discriminando, falando, mostrando, respondendo os inquirimentos, as inquisições, as perguntas, tanto do público que está aqui, quanto dos vereadores. A gente não vê isso em nenhuma audiência, essa é a realidade. Né? Tem audiência que nem é feita aqui na Câmara, já para ninguém saber mesmo, né? Então vamos parar com esse negócio. Vem aqui fazer, faça bonito, mostre para o povo.
cadê a tal da administração transparente? Fala-se nisso, mas na hora ninguém quer mostrar onde está gastando, não. Será que está com medo do crivo da população, né? Não, a população não vai falar mal, não vai fazer nada. Teoricamente, está se gastando o dinheiro do município numa coisa boa, né? Então não precisa ter medo de vir aqui e demonstrar. Não é para nós, vereadores, para a população, porque estava sendo, né, gravado no Facebook. A pessoa chega de noite em casa, vou ver o que aconteceu lá na audiência pública. Ah, o meu dinheiro foi gasto dessa forma. Que bom que o prefeito está trabalhando assim. Agora, vim aqui fazer um demonstrativo, daí se o demonstrativo a gente pega no portal da transparência. Nem precisava vir aqui, então, perder tempo, né? Então vamos ver se a próxima audiência pública aqui não seja de 20 minutos, né? Pelo menos 1 hora, gente, né? Não faça isso. Na próxima não faça isso. Quero dizer aqui que encerrou-se no dia 25 a Semana Nacional do Trânsito, né? E nós fomos agraciados aí na Semana Nacional do Trânsito com a informação pelo Alex, que é agora o novo chefe lá do Detran, né, da Ciretran de União da Vitória, de que o posto viria para cá. Assinei junto lá o termo de convênio, ficou decidido que no máximo em 60 dias estará funcionando aqui no prédio da delegacia, da antiga delegacia. Esse prédio vai ter lá dentro uma sala da Receita Federal, que já foi assinado convênio com a Receita Federal, está tudo certo, né? Uma sala do empreendedor e uma sala do Paraná Fomento. Para que isso? Para fazer os empréstimos, financiamentos que o pessoal aí que queira montar uma empresa, uma pequena empresa, etc. Então vai poder se utilizar daqui e ter toda essa informação e ter esse incentivo. E o próprio prédio, né, da delegacia. O único que não ficou certo ainda é a delegacia em si. Se vai vir uma pessoa, né, para fazer o trabalho aí que compete à Polícia Civil. Vai ter a sala da rede de apoio à mulher também. Então, o prefeito Jamil trabalhou bem nesse sentido aqui com o deputado Ussin, né, e o secretário dele, o Rogério Vial, também correu atrás da Receita Federal, está atrás da Receita Estadual para ver se abre uma sala também junto aqui, né. Então fica aí um parabéns para eles aí nesse sentido de que estão realmente correndo atrás dessa promessa aqui que está demorando um pouquinho, mas vai sair, né? O convênio já foi assinado, tanto da Receita Federal quanto do Detran, né? Então o da Sala do Empreendedor também já está meio caminho andado. Os 500 mil que foi falado lá, a gente tem que voltar no tempo e ver no início do ano, quando eu falava, todos os vereadores têm que sair e correr atrás para buscar verba. Então começamos a colher os frutos, né? O Didi, Crispim, acho que até o Jandir foi junto, né? Teve a primeira conversa com o deputado Alexandre Cury. Está aqui então um resultado efetivo de um dinheiro que veio, que vai ajudar muito o município, e a gente então vai fazer a complementação. Eu ouvi dizer, vou lá conversar com o secretário, né, que às vezes o prefeito não está na prefeitura, eu fui 2 vezes lá esses dias, ele não estava, então eu já vou direto falar com o secretário, porque muitas vezes o prefeito está em outras situações. Parece que vai ter um PSS da educação, mas eu entendo que o PSS deveria ser de obras, né, porque não que lá não esteja precisando de gente, possivelmente deve estar com falta de professores e tudo mais, né? Mas a obras, nós temos o Janderson, que está lá correndo para cima e para baixo, e temos poucos operadores. Então a gente tem que resolver isso aí. Não adianta ter 6 retroescavadeiras, vai vir mais uma Poclan, né? E a obras continua sem gente para fazer o serviço. Continua esse corre-corre, a gritaria, né? O Janderson não consegue
E não é só ele. Qualquer secretário que entrar lá não consegue. Não estou falando do Jandas porque ele está hoje lá, né? Mas não é ele. Ele está trabalhando, está dando um gás lá, né? É um cara competente, mas não consegue cuidar de todas as estradas do interior e das propriedades que necessitam, né, de acesso para escoamento de produção e da cidade. Isso é visto e não é uma experiência que estamos vendo agora. Já vem do governo passado, do governo retrasado, do outro governo. Então, está mais de 20, 30 anos nessa lenga-lenga. Prefeito nomeia alguém para ficar cuidando só da cidade. Não precisa contratar um novo, pode ser alguém que já está no pátio. Sei lá. Pegue alguém lá que entenda de obras, faça o serviço urbano. Porque se o Janderson está lá, no Limoeiro, depois ele tem que vir correndo aqui na cidade para ver como, não sei se foi o vereador Johnny que falou, né, sobre lá embaixo ali, o Paulinho ali do Renan ali, né? O Mano falou do Renan, então ele não vai conseguir fazer quase nada, porque ele vai ter que largar lá e vir para cá. Se tivesse uma pessoa, 2, 3 cuidando só da cidade, facilita, né? E você desenvolve, você consegue resolver as coisas, né? Então não adianta. Ele está dando murro lá em Pão de Faca, ele está correndo, se desdobrando, né? O prefeito chega lá, puxa vida, agora o vereador Mano me pediu lá na cidade, vá lá, corra lá ver. Dali a pouco, agora corra lá no Monjola, agora corra, depois volte lá na cidade. Não faz, gente. Não faz, não consegue. Então, prefeito, coloque alguém para trabalhar aqui, uma pequena equipe para trabalhar só na cidade que vai resolver bem o problema aí da nossa Secretaria de Obras. Porque eu entendo que a Secretaria de Obras, sem desmerecer nenhuma, é o coração, né, do município. E ela tem que ter um atendimento especial, juntamente com a Secretaria da Agricultura, que também, né, é uma parte principal. E não é por dizer, são as 2 piores secretarias do município, e não é no governo Jamil, é em todos os outros que vieram. Elas são as 2 que os prefeitos não dão muita atenção, né, ou acha que vai conseguir dar conta e acaba então atrapalhando o desenvolvimento do município nesse setor. A nossa Secretaria de Agricultura precisa de mais investimento, o agricultor precisa de mais investimento, né? Eu não vi ainda ninguém falar em trazer ali o agrônomo para a Secretaria Municipal de Agricultura. Eu não vi ninguém falar em contratar o pessoal lá da nossa Casa Familiar Rural, que se forma todo ano, os técnicos agrícolas. Então, está na hora de começar a pensar nisso, né? Como? Ó, tem ali um investimento para o setor de agricultura de 127 mil. É um investimento muito baixo para quem gera a maior ICM, a maior, né, fonte de renda do município. Estão abandonados. Falando português, claro, o agricultor no nosso município está abandonado, gente. Só não percebe quem não quer ou quem finge lá para não desincompatibilizar com esse ou com aquele. Finge que está tudo bem, mas não está não. O setor agrícola do nosso município, ele está abandonado, mas não é nesse mandato. Ele já vem de vários mandatos aí para trás. Então, tem que mudar. Vamos dar um apoio de verdade para o agricultor, para a Secretaria de Agricultura, ou não vamos, né? Fale, vereador, mano. Senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência tem o conhecimento, ou talvez o vereador Johnny, que tem mais a liberdade de conversar com o prefeito. Será que foi designado um funcionário para fazer aquele curso para fazer o ITR? Não sei dizer para o senhor, né, mas continuamos sem o ITR ainda.
Ninguém está fazendo no município. Eu acho que eles estão só tirando, imprimindo a documentação. Não está sendo feito aqui no município, né? Não é feito aqui ainda porque não porque temos o funcionário precisa fazer um curso, né? E fazer a parte de treinamento, e esse curso é demorado, né? E depois ele recebe uma senha. Então eles não vão dar a senha enquanto a pessoa não for fazer o curso. Então, para encerrar, né? O vereador Crispim me falou ali. Eu falei em 127 mil, mas não é investimento na Secretaria de Agricultura, é o gasto normal que a Secretaria teve, né? Então, não tivemos o que de investimento na Secretaria de Agricultura? Zero. Está na hora de começar a pensar, né? Vamos colocar lá o engenheiro, os técnicos, o pessoal aí do planejamento, vamos começar a planejar alguma coisa aí, alguém interno dentro da prefeitura que faz os projetos, vamos começar a fazer os projetos na área de agricultura, né? Tem tantas outras coisas, não pense só em trazer máquinas, tem outras coisas, né, que pode ser conseguido. Eu me lembro, na gestão passada, né, que eu conversei com o secretário de Agricultura lá de União da Vitória, e ele me falou, eu tive na reunião lá em Curitiba, e que pena que o seu município não foi na reunião que teve na Secretaria de Agricultura Estadual, né? E daí ia ser liberado 100 mil reais para cada um, para investir na área de agricultura, mas como o município de vocês não foram, eu requisitei para mim e o secretário deu. Então, veja, nós perdemos valores lá, porque não tinha nenhum representante da nossa prefeitura na Secretaria Estadual de Agricultura, né, para defender o nosso lado. Então, peço que o prefeito reconsidere aí essa situação e comece a planejar alguma coisa, em especial para a Secretaria de Agricultura, mas que vai beneficiar os agricultores, não a secretaria ali dentro, né, ou só funcionários da secretaria, não, que beneficie os agricultores. Fale, vereador. Só para concluir, na Secretaria de Agricultura a gente teve, como já foi dito aqui, um gasto, uma despesa até agosto de 127 mil. Aí eles colocaram aqui umas encargos especiais, que ninguém sabe nem o que foi, né? Que não tá. Encargos especiais pode ser um leque aberto para uma série de coisas. Aí nesses encargos especiais foi gasto 814 mil. Aí quer dizer, esses encargos especiais traz mais benefício do que a agricultura? Para gastar tanto dinheiro assim? Eu posso estar falando bobeira, mas porque aqui está encargos especiais. Então, isso abre um leque. Então, eu não sei o que é esses encargos especiais. Pode ter sido uma série de coisas, mas aqui não está discriminado. Por isso que é bom a discriminação. Aí está aqui. Para a agricultura, que é o que abre-se um leque de um monte de coisa que pode beneficiar, ajudar os colonos tudo, a despesa de uma secretaria dessa, 127 mil. Então é isso, esses encargos especiais podem ser um monte de coisa. Nós não sabemos o que é. É por isso que nós reclamamos da prestação, do demonstrativo que eles vieram fazer aqui. O vereador Armando quer falar ainda alguma coisa. Seria óbvio, né, senhor presidente, que uma prestação de conta dessa, por exemplo, da Secretaria da Agricultura, o pessoal ali vem fazendo um bom trabalho, eu tenho acompanhado o trabalho deles ali com frequência, mas para ficar mais claro, poderia ser colocado ali, tantas doses de sêmen foi comprado, foi feito tantos atendimentos, foi feito aquisição de pasta que eles estão distribuindo para os produtores, né? É isso que nós queremos. É só isso. Colocar a transparência no prato para que todo mundo tenha o conhecimento, né? Seria isso. Fácil de administrar, de convencer o povo e de saber aonde que está sendo gasto o dinheiro, né? Para ficar mais resumido para a população. Só uma palavra, presidente. Vereador André. Como sugestão para os secretários, como nós, funcionários, temos que fazer relatório mensal sobre tudo que nós fazemos, seria muito mais fácil se todos os secretários fizessem um relatório. Assim, no dia da prestação de contas, viria anexo. Uma boa ideia, né? Se o secretário todos fizessem seus relatórios mensais, estipulando o seu plano de trabalho, né, ou mensal, ou trimestral, ou semestral,
pelo menos poderia trazer junto com a prestação dessa e a gente saberia, então, mais ou menos aonde foi, né, gasto determinado valor. Só para encerrar, presidente, uma sugestão que nós podemos transformar em lei. Trago essa sugestão para os meus colegas para a próxima sessão. Obrigado, vereador. Então, para encerrar, desejo uma boa noite a todos que nos acompanharam pelo Facebook e uma boa noite a todos que estão aqui presentes.